Pronto, já estamos gravando. Se bem que eu não sei se essa tática de gravar ela é muito boa, porque assim, é uma boa ideia, né? Porque fica gravada a aula, mas ao mesmo tempo parece que ela afugenta os alunos, porque alguns não entram aqui na sala porque acham que o professor vai postar, então depois eu assisto. Mas, e às vezes também não assiste. Aí você vai lá e vê que o aluno não assistiu. Então fica assim, o aluno finge que vai assistir e não assiste, né? Mas é assim. Vamos, de toda forma, registrar, né? Querendo assistir ou não, vai ficar registrado. Mas o fato é que eu estou fazendo a frequência durante as aulas, então esses alunos que estão se confiando assim, depois eu assisto porque o professor vai postar. Não se confiem, porque eu estou fazendo a frequência durante a aula e essa frequência pode reprovar o aluno por falta, certo? Ele não pode argumentar que o professor não pode colocar falta, não. Na resolução mais recente da universidade, não trata disso. Então, o professor pode sim fazer a frequência online. Né? Então, vamos lá. Vamos ver onde foi que eu parei. Eu acho que eu parei na seção de juros simples, que é o capítulo que a gente está. Perceba aqui que eu aumentei um pouco. Ó. Nós vimos uma revisãozinha aí de razões, progressões, proporções. Inclusive, eu encontrei uma aplicaçãozinha legal de progressões. Assim, legal no sentido de que aparece muito na internet, assim, nesses vídeos de YouTube, de formas de você juntar dinheiro, coisa e tal, tal, e tal. Aí tem um exemplozinho que eu achei bem legalzinho, mas eu esqueci de colocar nesse material. Aí eu posso até fazer hoje como um exemplo, né? Daqui a pouco eu posso fazer. Se alguém quiser me lembrar, no final eu posso fazer aqui, depois acrescento aqui nessa seção. É um exemplozinho que vocês vão ver bastante aí. O capítulo de juros, né, que é o que a gente entrou, a gente viu porcentagem, taxa de juros, os modos de capitalização dos juros, né, que a gente viu que tem a forma de capitalização, é a forma com que você está contando, fazendo os juros, né, as formas que os juros vai incorrer sobre o capital. Como é que são essas formas? A gente viu que relacionado a juros simples, a gente pode falar de montante capital. Eu acho que não sei se foi isso que eu parei, deixa eu só relembrar, tá? Essa parte aqui a gente já viu, né? Dos juros, né? Que é a forma simples e a composta, que isso aqui relaciona justamente a capitalização linear e a composta, é o que a gente pode associar uma progressão aritmética e uma progressão geométrica. Eu acho que eu fiz essas duas tabelas, né? Mostrei esse gráfico da capitalização composta, que ela cresce comparado à capitalização linear, então a gente vê a diferença aí. E as abordagens da capitalização, que é o regime de capitalização, eles podem ser contínuo e descontínuo. Eu acho que foi aqui que eu parei. Eu entrei no juros simples, entrei, né? Falou um pouco ainda do jogo simples. Eu Pode dar um falei exemplo? dessas expressões aqui e tal, não foi? Falou. Foi. Beleza. Eu acho que eu não entrei foi em montante capital. Não é isso? Isso. Então, beleza. Então vamos continuar. Eu vou só relembrar aqui essas primeiras definições aqui. Ó, o juro simples, a gente já sabe, esse é uma forma de a gente fazer um cálculo de um juros em cima de um capital. A gente já sabe aqui as notações, né? J para juros, C para capital, I a taxa de juros e N vai ser o prazo. Então, a expressão é essa. J igual C vezes I vezes N. Eu até deixei numerado aqui, que a gente vai usar essa fórmula várias vezes. Então, o capital vezes a taxa vezes o tempo. E assim é a forma de calcular os juros. E a partir dessa fórmula, obviamente, você pode calcular qualquer um que você precise aqui. Se precisar do C, joga o outro para baixo dividindo. Se precisar do I, joga o C e o N dividindo. Se precisar do N, joga o C e o I dividindo. Então, assim, é só fazer essas alterações. Então, o juros simples na vida real, vamos dizer assim, ele sempre ocorre em operações de curto prazo, na maioria das vezes. Então, é uma taxa de juros que incide somente sobre o capital.
Ou seja, você não calcula juros sobre juros, ele só leva em consideração o capital inicial, certo? Então, nesse caso aqui, eu dei dois exemplos. Um capital de R$ 80.000, aplicado a uma taxa de 2,5% ao mês, durante um trimestre. Então, pede-se para determinar o valor dos juros. Lembrando que nessas contas, você sempre tem que transformar a porcentagem, que eu até falei, isso aqui é a taxa percentual, que é quando você usa o símbolo de porcentagem, percentual ou percentual. Ou então a taxa nominal. É nominal ou não sei se foi esse o nome que eu dei. Acho que não foi nominal não, acho que eu chamei de outra coisa. Foi taxa. O que foi que eu chamei? Ah, chamei de alguma coisa. Que foi taxa nominal? Nem lembra? Unitária. Unitária, na verdade. Que é quando você está comparando uma unidade, né? Porque ó, 100% equivale a uma unidade. Então, o que você estiver fazendo entre 0 e 100% vai equivaler a você estar calculando entre 0 e 1. Então, 2,5% é 2,5 sobre 100. E você já viu lá na primeira seção, primeiro capítulo, né, que multiplicar por 1 sobre 100, ou dividir por 100, é multiplicar por 1 sobre 100. Ou seja, você vai só deslocar a vírgula aqui. Nesse caso, duas casas. Então, fica 0,025. Então, sempre que vai fazer a aplicação dessa fórmula, você tem que fazer essa conversão. E N, que é o tempo, no caso aqui vai de acordo com meses, né? Por exemplo, a taxa e o tempo, elas têm que estar na mesma unidade. A taxa de 2,5% ao mês. E você fez essa taxa durante 3 meses, que é um trimestre. Então, tá aqui o 3. E fazendo a multiplicação, dá R$ 6.000. Então, quer dizer que R$ 80.000 aplicado a uma taxa de 2.000% ao mês durante um trimestre vai te render R$ 6.000, certo? No final. Aí, isso é o que a gente chama de juros. Que tem a ver com o que a gente vai ver hoje, que é o montante. Aí, outro exemplo, coloquei aqui que um negociante tomou um empréstimo pagando uma taxa de juros simples de 6% ao mês durante 9 meses. E ao final desse período, calculou 270.000 o total de juros incorridos. Ou seja, isso aqui foi só os juros que ele pagou no final dos 9 meses. Ele quer saber qual foi o valor do empréstimo que ele pegou. Simples. Então, o valor que ele pegou lá no início seria o capital. Ele já diz quanto é os juros, que é esse valor aqui. Já deu o tempo, né? São 9 meses, e a taxa, quer dizer, 6%. Então, você faz a transformação dos 6%, que equivale a 0,06. Coloca aqui o capital isolado, J, isso vezes N. Faz o produto, faz a divisão aqui e chega ao valor. Quer dizer que ele pegou R$ 500.000. Nesse caso, ele pegou R$ 500.000. Em 9 meses, ele pagando uma taxa de 6% ao mês, ele pagou um juros de 270.000. Então, assim, o montante vai ser justamente o capital que você considera no início, mais os juros. Nesses dois exemplos que eu falei aí, se você já calculou os juros, então o montante é só somar o capital lá do início mais os juros, certo? A gente pode expressar ela assim, que é o montante é o capital mais os juros. Só que como os juros, ele é o capital vezes a taxa vezes o tempo, então se a gente expressar aqui C mais C vezes I vezes N, para colocar o C em evidência, fica 1 mais I vezes N, certo? Então tem aqui essa expressão para o montante, certo? Então o montante, ele é a soma do capital com os juros que produziu essa aplicação em um certo tempo. Aí, observações. Esse termo aqui a gente chama de fator de capitalização. Por quê? Você pega um capital, você quer saber quanto ele vai estar daqui a um tempo, então você vai, por exemplo, supõe que você pega aqui
põe R$ 1.000 em uma aplicação financeira hoje. Aí você quer saber quanto vai estar o seu dinheiro daqui a um ano, certo? Quanto é que esse dinheiro vai estar daqui a um ano? Quanto é que vai render? Normalmente você calcularia os juros, que é essa fórmula de cima, JC vezes I vezes N. Você pegaria o capital de 1.000 vezes a taxa que você contratou, vezes o tempo, que seria 12 meses, que equivale a um ano. Substituiria e calcularia seus juros. Mas na fórmula do montante você já joga o resultado final, que é o capital acrescido dos juros. Mas o número que multiplica o capital justamente é o fator de capitalização. O nome já é sugestivo, porque ele é o fator de, de capitalização, que é o quanto você agrega ao seu capital inicial, certo? Que ele também é chamado de valor futuro, FCS, valor futuro dos juros simples, certo? Então, quando você multiplica o capital por esse fator de capitalização, você corrige o seu valor para uma data futura, para determinado montante. Aí outra observação é que se você inverter o inverso desse número, ou seja, 1 sobre I mais IN, ele é o chamado de fator de atualização ou valor presente. Aí o que é importante aqui é você pensar assim, o valor presente, ele faz o contrário. Por exemplo, alguém chega para você e diz que você teria, se você tiver para você ter R$ 1.600 hoje, para você ter R$ 1.600 hoje, você precisaria ter colocado nesse investimento tantos reais há um ano atrás. Suponha que fosse os R$ 1.000 lá, né? Então suponha que você estivesse fazendo aí uma conta e se chegasse para essa informação, eu quero saber quanto é que eu teria que ter colocado lá no começo para que hoje eu estivesse com esse valor de 1.600. Quando você já tem a data, um valor que já é o montante, ou seja, que já é aquele valor que já está calculado pela capitalização, mas você quer saber o valor lá do início, aí você faz o contrário de multiplicar por 1 mais I vezes IN, é dividir. Nesse caso, está fazendo o produto pelo fator de atualização ou valor presente. Você está trazendo um valor que você vai ter daqui a um tempo para o valor presente. Nesse caso aí, serve assim também. Você está pegando esse mesmo exemplo que eu coloquei, daqui a um ano vai estar tanto, tanto, tanto. Vai fazer a conta para saber quanto teria que colocar hoje para ter esse rendimento mais à frente. Os exemplos, né? Vamos ver dois exemplos desse tipo. Um deles é, suponha que você pega uma pessoa, pega aí R$ 18.000. Estou colocando esses exemplos sempre com reais, mas assim, para efeito de nossos cálculos, a moeda não importa, né? A moeda, você está fazendo em dólar, ou qualquer uma outra moeda aí, dá no mesmo. Eu uso real porque é a moeda que a gente tem aqui no Brasil. Então, se a taxa é de 1,5% ao mês durante 8 meses, fica fácil. O que você vai fazer? O montante é o capital, vezes 1 mais IN. Eu vou tirar aquele vezes aqui na expressão para ficar mais simples. Aí é só uma fórmula, você não tem o que fazer. É substituir 18.000 vezes 1 mais 0,015, lembrando que você sempre transforma, né? 1,5 por 100, então vai dar 0,015 vezes 8. Chegou aqui, faz o produto. Isso daqui vai dar 1,12 vezes 18.000. Então dá R$ 20.160. Então quer dizer que se você pegar R$ 18.000, aplicar uma taxa de 1,5% ao mês, em 8 meses você vai dar R$ 20.160. Nós vamos ver isso aqui quando eu for falar mais para frente de aplicações financeiras, certo? Nós vamos ter uma sessão aí que nós vamos falar de aplicações financeiras. Hoje em dia a gente já você joga na internet aí, você vê muitos vídeos, é um tema que está muito recorrente hoje, é a questão da aplicação em renda fixa ou renda variável, por exemplo. Na renda fixa, quando você vai contratar um produto que você quer investir, lá vai dizer a taxa. Esse produto aqui vai te render tantos por cento ao mês ou ao ano. Eu vou dar um exemplo aqui, depois a gente fala mais detalhadamente dele, o Tesouro Direto. Por exemplo, o Tesouro Direto é uma aplicação que você compra um título
e você tem que resgatar ele daqui a tanto tempo. Você coloca aquele dinheiro hoje e suponha-se que você vai aplicar aí por 3 anos, 4 anos. Existe título do Tesouro Direto, que é para curto prazo, de 3 anos, de 4, mas também tem títulos de longo prazo. Tem título para 2035, tem título para 2030, 2045, 2055. Aí você vai contratar aquele produto e ele vai informar a taxa que você está contratando. Você está comprando ali produto, está investindo aquele valor e a taxa que você vai contratar é de 8, tanto por cento, certo? Então, você faz uma projeção, né, de que seu montante vai ser aquele capital, vezes esse fator que corrige aí, que é 1 mais I vezes N, e você vai ter uma ideia de mais ou menos quanto você vai receber. Só que assim, eu estou fazendo de uma forma muito simplificada, não é bem assim também que funciona, porque tem uma questão de, apesar da taxa que você está contratando ser fixa, no sentido de que você sabe quanto é que ele vai render, há outras variações aí. Por exemplo, dependendo do título que você vai comprar, ele pode sofrer influência de outras taxas, como a taxa Selic, por exemplo, que ela tem uma variação aí, ela pode mudar ao longo do tempo. E essa taxa pode influenciar nos títulos que você pretende comprar, certo? Aí tem o fator também de inflação, por exemplo, a inflação que é uma coisa que nós vamos falar. Essa inflação pode corroer o seu ganho. De repente você está comprando aqui um título de tesouro direto com uma taxa de 7, alguma coisa por cento, mas daqui a um ano, dois, a inflação está em 6, 7, 8, até mais. Então, você perdendo a inflação, aí você está diminuindo, vamos dizer assim, o seu recurso, né? Então, então tem, para efeito didático, a conta bem simples de calcular o montante é isso. Você pegar um valor, olhar a taxa que você está colocando ao mês, durante tantos meses, faz a conta e dá lá o valor, certo? Por outro lado, você pode pensar nisso numa dívida também, ó. Suponha uma dívida de 900 mil reais, né? Uma dívida de 900 mil reais que irá vencer em 4 meses, ou seja, daqui a 4 meses essa dívida tem que ser liquidada, você tem que pagar. Aí o credor, ou seja, a pessoa que vai receber, que ela emprestou esse dinheiro aí, ela vai receber, ela está oferecendo um desconto. Tipo assim, você está devendo 900 mil, mas se você me pagar antecipadamente, eu dou um desconto de 7% ao mês. Se o devedor quiser antecipar o pagamento para hoje. Isso aí acontece bastante. Muitas pessoas fazem esse tipo de coisa. Tipo, tem uma dívida que vai vencer daqui a tanto tempo, mas se eu antecipar, você vai ter um desconto. Certo? Ele diz o seguinte: calcula o valor que o devedor pagaria caso antecipasse essa liquidação da dívida usando a expressão. Nesse caso aí da dívida, você vai estar calculando o capital, no caso, que você vai ter que utilizar para pagar o final. Ou seja, sua dívida, o que você vai pagar no todo que você está devendo é o montante, ou seja, já é o valor com juros, que é o valor da dívida. Certo? Então ele quer saber quanto você gastaria, certo, se você pagasse hoje. Então você utiliza aquele fator de atualização, que é a divisão por 1 sobre 1 mais 1 sobre M vezes 1 mais 1 i sobre N. Então, quando você faz isso, você tem os 900 mil sobre 1 mais 0,7, que é o 7% ao mês, vezes 4, que é o tempo que a dívida tá faltando ainda para liquidar, 4 meses. 1,28. Quando você dividir, dá 703.125. Ou seja, um bom desconto. Se ele antecipar com 4 meses antes, ele ganha aí uma diferença de quase 200 mil, né? A menos, certo? Então, o montante, você vai usar ele dessa forma e também tem a seguinte observação. Você pode modificar essa fórmula, né, do montante, assim como a dos juros. Você tem algumas variações para você calcular o que você precisa. Na dos juros, vocês viram lá que tem o quê? O J é o C, certo? Vezes I vezes N. Mas, o que vai acontecer? Você tem as variações para o I e para o N, dependendo do que você está precisando. Nesse caso aqui, você tem o seguinte, o M, ele é o
C mais o J. Capital mais os juros. Se você quiser calcular o capital, então você vai pegar o montante e subtrair os juros, que foi essa expressão que ele chegou aqui. Porque se você tem o montante menos os juros, então você tem o montante menos o... Deixa eu só ver aqui. Não, é porque é assim, deixa eu fazer assim. Você passa o C dividindo, o I mais N, então o C fica M sobre 1 mais IN. Porque essa igualdade aqui deveria estar aqui, que equivale ao M menos J, que não é a melhor forma de você expressar assim, porque se você colocar o J assim e voltar para C vezes I vezes N, vai ficar o capital em função do capital de novo. Então, é só para dizer que você pode colocar o capital como sendo o montante menos os juros, que é a mesma coisa de calcular o montante sobre o fator de atualização, certo? Os juros, você pode calcular os juros através dessa expressão também. Só uma manipulaçãozinha de fórmula, ó, M menos C, certo? A gente sabe que o capital é o J vezes I vezes N, certo? Só que nesse caso aqui, essas expressões que estão nessa igualdade de cá, elas deveriam estar no meio, na verdade, né? Porque, como eu falei no início, se você tem que o capital vezes 1 mais IN é o montante, certo? Mas ao mesmo tempo você sabe que deixa eu só ver aqui. Tal é J vezes I vezes N, certo? Então, por um lado, você tem J vezes I N, 1 mais IN igual ao montante, certo? Então, você pode passar o... Não, eu fiz errado, desculpa. Escrevi errado aqui. Ao contrário, né? Sabe que o J... O J é que é o C vezes I vezes N. Então, em função do J, o capital é o J sobre I vezes N. Certo? Então, no caso aqui, em vez do capital, eu posso deixar o J sobre IN. Aí você passa esse aqui multiplicando, o J vezes 1 mais IN é igual a M vezes IN. Aí passa esse dividindo, então o J é MN sobre 1 mais IN. Tá certo? Então, assim, o que está aí são manipulações de fórmula, não tem como você ter nenhum problema não. Certo? Vocês podem rabiscar aí, encontrar essas outras duas, para exercitar um pouquinho. É uma coisa que eu vou sugerir em algumas aulas, ou na maior parte das aulas, é bom que vocês façam isso. Acompanhe a aula com um caderno do lado, um papel, porque eu vou fazer isso agora. Em algumas aulas eu vou pedir para que vocês façam aí alguma coisa para não ficar aí tão passivos. Se você ficar só assistindo sem fazer nada, vocês não vão aprender nada não. Faça o seguinte, por exemplo, tem uma lousa aqui virtual, mas ela não é muito boa para compartilhar com vocês, que os alunos nem sempre têm como escrever sem uma lousa digital, não fica bom a escrita, né? Mas vocês podem, por questão de praticar, exercitar na hora da aula. É uma boa forma de você fixar o conteúdo. Então, estou sugerindo agora que vocês peguem o papel aí do lado, mexa nessa fórmula do montante e encontre essa igualdade daí do I. I igual a 1 sobre N vezes M sobre C menos 1, certo? E a de baixo, isso que basicamente é a mesma da de cima, só que inverteu o I pelo N. N igual a I, 1 sobre I, multiplica M sobre C menos 1. Manipulem essa fórmulazinha aí só para treinar um pouco. Eu vou dar 1 minuto. Beleza.
Pronto, já fiz. Já fez, né? Beleza. Eu percebo que é simples, né? Uhum. É, Então, já assim, achei. não tem muito o que fazer, não. É só manipular uma formulazinha que para nós da matemática é tranquilo, né? Vocês já estão É, mais do que acostumados a fazer isso. Então perceba que tanto a da taxa quanto a do prazo é a mesma, porque o I vezes N estão juntos aqui na expressão. Quando você coloca o I por N, então assim, se você quiser, nem precisa fazer a de baixo, porque a de cima você vê que tem o I e o N. Basta você trocar. Multiplica por N, divide por I. Aí você obtém a de baixo através da de cima. Então, a mesma conta que você fez a de cima, você tem a de baixo. Beleza. Os outros fizeram? Sim. Deu certo, né? Beleza, então, vamos continuar. Aí vamos aqui ter algumas definições, certo? Taxa proporcional e taxa equivalente. Em relação à taxa, né? O que é que a gente pode dizer? A gente viu aí que na expressão do montante a gente tem a taxa, assim como na expressão do juros simples, o I, usando que é a taxa de juros. E existe aqui algumas coisas em relação a isso que a gente tem que comentar. Essas taxas elas podem destacar dois tipos de coisa envolvendo o prazo. Dois tipos de prazo, vamos dizer assim. Que é o prazo a que se refere a taxa de juros, é uma coisa. O prazo a que se refere a taxa de juros e o prazo de capitalização, ou seja, ocorrência de juros. O que é isso? A ocorrência de juros é quando, de fato, os juros é, acontece em cima da transação financeira, né? Vou já dar um exemplo, vai ficar claro. Quando você diz a taxa de juros, você vai estabelecer uma taxa. Como é que eu vou cobrar? Que é essa primeira, que é o prazo a que se refere a taxa de juros. Se a sua taxa ela é anual, se ela é mensal, se ela é diária, se ela é trimestral, bimestral, semestral. Então, são taxas que se referem aos juros. Já o prazo de capitalização é quando o capital sofre uma adição de juros, ou seja, quando é que os juros ele incide sobre o capital. Então vamos aqui no exemplo. Suponha que você tem um empréstimo bancário que a taxa nominal é de 24% ao ano. Então aqui você tem uma taxa que é de 24% ao ano. Aí o prazo a que se refere especificamente à taxa de juros anual, ou seja, a taxa de juros anual. A seguir, você deve identificar a periodicidade que ocorre os juros. Por exemplo, você pegou um empréstimo que tem essa taxa de 24% ao ano. Mas como é que você vai pagar esse empréstimo? Suponha que você vai pagar esse empréstimo todo mês. Aí você tem que saber quando é que esses juros vai ser incorporado ao que você está pagando lá, certo? Então, ao estabelecer o que os encargos incidirão sobre o principal somente ao final de cada ano, os dois prazos considerados são coincidentes. Suponha que, ele está dando o exemplo assim, suponha que nesse caso em particular que você fez, você só vai pagar os juros depois de um ano. Ou seja, você pegou aí um dinheiro, contratou 24% ao ano, mas você só vai pagar a parcela lá daqui a um ano. Então quer dizer que você só vai pagar o primeiro juros lá depois no final de um ano. Então quer dizer que no final das contas, os dois prazos considerados são coincidentes. Por quê? Porque você cobrou uma taxa de 24% ao ano e aquele juros só vai acontecer sobre o seu capital no final de cada ano. Então, vai ser ao ano, certo? O crédito direto do consumidor, que é promovido pelas financeiras, é outro exemplo de operações com prazos iguais. A taxa cobrada é definida ao mês e os juros capitalizados também são mensalmente.
qual é a outra situação nesse caso aqui? Suponha que você pegou ali um empréstimo numa casa que fornece empréstimo para as pessoas físicas e você contratou lá, chegou lá para pegar, disse, eu quero aqui pegar R$ 10.000. Aí eles dizem para você, olha, a taxa vai ser de 2% ao mês, certo? Aí você pega os R$ 10.000 e a partir do próximo mês, já a cada data, a cada mês que se passa, você vai pagar aqueles juros. Você vai pagar o valor com 2% em cima daquele valor ali que você fez. Você calculou ali os 2% em cima do valor, é ao mês. Então, no final de cada mês, você está pagando ali uns juros. Então, quer dizer que a taxa que você está fazendo aí, ela é capitalizada mensalmente. Então, quando ele fala capitalização da taxa, quando ele cobra a taxa, quando a taxa realmente é incorporada ao capital, certo? Aí, umas observações é que em inúmeras outras operações, esses prazos não são coincidentes. Ou seja, não quer dizer que você vai fazer sempre assim. Às vezes você contrata um serviço que a taxa é ao ano, mas você só vai pagar aquele serviço por poucos meses. Então, tem que haver uma conversão ali entre o que é o ano com o que é o mês, certo? Devendo essa situação ser definido como o prazo da taxa será rateado ao período de capitalização. Aqui é só para dizer o seguinte, ele vai pegar, nessa situação, ele vai pegar a taxa, que no caso seria anual, e vai dividir pela quantidade de meses que você vai estar pagando, certo? Exemplo, aí tem um exemplo aqui. Isso aqui vai ter vários exemplos. Toda vez que dá uma definição, toda vez que tiver uma definição aqui, uma observação, sempre vai ter um exemplo. A caderneta de poupança paga aos seus depositantes uma taxa de 2,97%. Eu atualizei isso aqui, né? O livro que eu peguei dizia que a taxa era de 6%, só que isso aí já foi há uns anos atrás. Já está com alguns anos que a poupança diminuiu. Se você pesquisar hoje, ela está pagando 2,97%, que ela é 70%, se eu não me engano, ou eu errei esse valor? Só ver aqui, se eu não me engano, ele é 70% da taxa Selic. Eu acho que eu errei, deixa eu ver. Assim, o importante aí é só por... A conta tá certa, o que eu estou dizendo assim, a informação é se ela está atualizada. Né? Porque no livro não estava, no 6% a população não paga isso hoje não. Eu tenho a taxa Selic hoje está em 4,25 vezes 70%. É isso mesmo, então eu acertei. 70% da taxa Selic vai ser exatamente 2,97%. Então, esse é o rendimento atual da poupança. Suponha que você coloca R$ 100 hoje na poupança, certo? Ao ano, essa taxa aí. Você põe R$ 100 hoje na poupança. Se você for tirar daqui a um ano, você só vai ter R$ 100 mais 2,97. Ou seja, você vai ter R$ 102,97, certo? Qual é a agregada? Capitalizada. Então, quer dizer que vai aumentar isso em um ano. Só que a poupança ela não vai pagar só no final de um ano. No final de cada mês, ela aumenta um pouquinho. Ela aumenta um pouquinho. Significa dizer o quê? Que você vai pegar o 2,97 e dividir por 12. Certo? Vai dividir por 12. Vai pegar esse valor aí e vai dividir por 12, que vai dar esse número que eu coloquei aqui, que é 0,2475%. Quer dizer que ao mês ela vai render 0,2475%, certo? Então aí você tem duas coisas. Tem o prazo da taxa, quando você colocou o dinheiro lá, que é esse, que é o prazo da taxa. E esse daqui é o prazo da capitalização, ou seja, quer dizer que no final de cada mês, eu falei uma coisa e apontei outra. Essa porcentagem é a taxa. O prazo é esse aqui, que é ao ano, que é 2,97 ao ano. Isso aqui não é um prazo, isso aqui é uma porcentagem, 2,97. Mas ao ano. Então ela tem 2,97 no prazo de um ano. Mas se você fizer a capitalização, que é quando a poupança ela rende todo mês ali um pouquinho, ela vai render 0,2475% ao mês. Certo? Aí é para exemplificar. Então, no regime de juros simples, a natureza do juros simples ela é linear. A gente viu isso. Ela está associada à nossa
progressão linear, progressão aritmética. Então, essa transformação ela é chamada de taxa proporcional de juros. Ou seja, você faz uma coisa dentro da proporção. Suponha que você fez um contrato aí de aluguel aí de alguma coisa que você quis fazer e a cobrança foi de 10% ao ano. Mas você não ficou um ano com o negócio, você só usou 2 meses ou 3 meses. Então você tem que fazer a proporcionalidade aí. Você vai pegar aqueles 10%, vai dividir a quantidade de meses que você fez uso e vai saber quanto é que você vai pagar por cada mês. Qual é a taxa relacionada a cada mês, certo? Essa taxa, ela sempre é isso que eu falei, né? A divisão entre a taxa de juros considerada na operação e o número de vezes em que ocorrerão os juros, ou seja, a capitalização, quantidade de períodos de capitalização. Que é esse exemplo que ele deu aí, 2,97% a taxa da poupança ao ano, mas aí você vai rentabilizar aquilo por mês, 0,2475%. Se você fizer, você colocou os R$ 100 na poupança hoje, mas você precisou do... Então, seu dinheiro só rentabilizou não por o ano inteiro. Então, você tem que pegar o 2,97%, né, e dividir por 5, certo? Aí vai dar um valor aqui. Aí vai ser o que ele vai render nesses 100, esses R$ 100, mais o que ele vai render em relação a esses 2,97 dividido por 5. Porque você só deixou 5 meses. Então, se no final de um ano ele ia te dar R$ 2,97 a mais, em 5 meses ele vai dar menos da metade disso, né? Porque é só 5 meses, é menos do que 6 meses, que é a metade do ano. Vamos ver aqui, ó. Uma taxa de 18% ao ano, certo? Uma taxa de 18% ao ano, se a capitalização for definida mensalmente, ela vai ocorrer 12 vezes no período de um ano, certo? Suponha que você fez o seguinte, você pegou aí uma aplicação, certo? Que vai render 18% ao ano, que é difícil. Mas aí você vai pegar, dividir por 12, só para saber mais ou menos quanto vai render ao mês. Quando você dividir o 18 por 12, vai dar 1,5, ou seja, 1,5% ao mês. Aí você já sabe que aqui é a proporção, né? Você fez a aplicação de taxas proporcionais, certo? Normalmente ela é aplicada em operações de curto e curtíssimos prazos. Porque, por exemplo, quando você financia uma casa, que nós vamos ver mais lá para frente, uma seção lá na frente, normalmente a taxa é ao ano e você calcula aquilo ali num período de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos, de 30 anos. É um período de longo prazo, né? Uma operação de longo prazo. Mas às vezes você solicita um empréstimo no banco e dependendo do valor, às vezes você quer liquidar aquilo em menos tempo. Claro, quanto à operação de curto prazo, você pode considerar ali de 1 ano, de 2 anos. Agora, de curtíssimo prazo, na maioria das vezes, está se referindo até meses. E também pode fazer a mesma coisa na proporção entre meses e dias. Você também pode contratar uma coisa que vai ter uma taxa ao mês e você só usar por dias, ou 30 dias, ou 45 dias, certo? Então, as taxas de juros simples, elas são equivalentes quando, se elas forem aplicadas a um mesmo capital, pelo mesmo intervalo de tempo e produzem o mesmo volume linear de juros. Então, assim, quando é que duas taxas são equivalentes? Suponha que você foi num banco, certo? E você quis aplicar o dinheiro lá, certo? Você colocou R$ 500 mil, que fosse render 2,5% ao mês em uma aplicação aí qualquer. 2,5% ao mês. Aí você foi em outro e diz, não, vai ser 15% ao semestre. Em um prazo de um ano, evidentemente, os juros produzidos, ou seja, produz o mesmo montante. Então, quer dizer que, na verdade,
Os dois bancos estão ofertando o mesmo serviço. Um ofertou uma taxa de 2,5% ao mês, o outro de 15% ao semestre, mas no final das contas é a mesma coisa. Basta você fazer o produto, 500 mil, vezes o 2,5%, que você sempre transforma, é 0,025, vezes o 12, que é o ano, então dá 150 mil. Então, ao final de um ano, você vai ter um juros, você vai ter um rendimento de 150 mil. O outro é a mesma coisa, 15% ao semestre. Então, 500 mil vezes 0,15, que é 15 vezes por 100, ao semestre. Tem que ter só cuidado. Ó, cuidado aqui. Ao ano são 12 meses. Ao semestre, então, um semestre, você vai colocar aqui 2, certo? Deixa eu ver se eu... Sim, sim, tudo bem. Que são 2 semestres o ano. Tudo bem. Só para poder fazer aqui a distinção. Aqui, uma taxa que ela é de 0,20% ao mês, né? Então você tem 12 meses. Aqui é 0,15 ou 15% ao semestre. Então aqui tem que estar ao semestre. E um ano tem quantos semestres? 2 semestres. Então tem que estar nas mesmas unidades. Então, 500 mil vezes 0,15 vezes 2 dá os mesmos 150 mil. No final das contas, nenhum rende mais do que o outro. Os dois são iguais. Aí, para você saber quando as taxas são proporcionais, basta você usar o conhecimento que a gente viu lá na seção 1, que as frações são proporcionais, então os extremos e meios aqui tem que dar igual. Ó. 2,5% está relacionado ao período de um mês e 15% a 6 meses, que é o semestre, né? Daí quer dizer que um mês está equivalente a 2,5. É como se eu estivesse fazendo aqui a regra de 3. 1 equivale a 2,5, 6 equivale a 15. Se eles são proporcionais, então esses extremos e meios aqui tem que ser verdadeiro. Então 6 vezes 2,5 é igual a 15. E é 1 vezes 15, então isso aqui está ok. Quando as taxas não são proporcionais, basta você colocar aqui e verificar que dá diferente. Ou seja, quando não são proporcionais, você não acontece isso. Ou seja, você não tem uma igualdade entre as suas razões. Tá certo? Bem, dando uma pausazinha aqui, só para registrar a aula e fazer uma frequência. Frequência. Vou aqui em matemática. Matemática financeira. Novo lançamento. Hoje é dia 2 de agosto. Constante. Eu o nome de vocês aqui. O Alex Torres não está assistindo as aulas não, né? Se alguém tiver o contato dele, é bom avisar que ele está perdendo aula aí, rapaz, 3 semanas. Hoje é a nossa terceira semana, né? Embora a semana passada eu não dei as 2 aulas, né? Então não fiz frequência na quarta, não tem frequência. Mas é bom os alunos se atentarem, né? A questão de acabando, o professor já deu todas as aulas, o aluno vem dizer, professor, eu não pude assistir às aulas porque não sei o que, não sei o que, não sei o que mais, eu posso fazer as tarefas. Aí,
pode. Certo? Esse Alex aí não entrou no grupo não sei se está no grupo da sala de aula, certo? Não sei se não está no sala de aula, não está. Se está no do WhatsApp, então eu não sei dizer. Ele estava aí, Deus tem um problema, ele me comunicou aqui. Fabrício Lobo, tá aí? É outro também que não tá aparecendo. Francisco André. Samuel tá aí, né? Franklin. Presente. Franklin também tá, né? Presente. Gabriel Cá estou. Teles tá. Estou Hernan. aqui. Não, o Gabriel Teles eu sei. O Jean Ítalo não está, né? O José Hernandes tá. José Melquisedeque tá. O Josivaldo. Josivaldo. O Júlio tá aí. Maria Oliveira. Tá aqui. Reginaldo tá aí. Aqui, é. O Roniel tá aí. O Sandro tá aí, tá? Tô aqui. O Gilmária saiu. Ou nem entrou. Não tá aí, não. E a Valéria Jacó. Tá aí? Também tá, não. Então, assim, eu vou começar a colocar falta nesse pessoal que não aparece. Jocel, o senhor falou meu nome porque tá travando aqui, dando umas travadinhas. Você não, eu já coloquei aqui. Deixa eu Ah, só confirmar, viu? Na Simão, né? é sim. Deixa eu só confirmar aqui. Só um minutinho aqui. Só para eu confirmar que realmente eu coloquei sua frequência. Mas eu sei quem são os alunos, né? Eu consigo ver aqui o nome de vocês. Assim, no Meet, né? Eu abro aqui, eu vejo o nome de vocês. Eu clico aqui e olho quem é que tá online. Aí eu consigo passar aqui e vejo o nome de vocês. Alguns eu tiro aqui na hora de olhar o sistema, aí eu pergunto só para saber, né? Às vezes o aluno pode ter entrado numa hora e eu não percebi. Mas aqui, ó, dia 2. Deixa eu ver aqui o Simão. Você já sabia, então tá presente, então tranquilo. Voltando para a aula, então. Voltando na aula. Juro, vamos ver aqui o que é juro exato e o que é juro comercial. Isso aqui tem a ver mais ou menos, é uma continuação dessa proporcionalidade aí. Por exemplo, é comum quando você pega operações de curto prazo, onde predominam as aplicações com taxas referenciadas em juros simples. Você tem um prazo definido em dias. Nesses casos, o que você tem? O número de dias pode ser calculado de duas formas, que é o tempo exato e o ano comercial, que é o juro exato, o juro comercial, ou chamado também de juro ordinário. No tempo exato, utiliza-se o calendário efetivo do ano, que é o ano nosso, que a gente chama de ano civil. São 365 dias, se você está querendo converter em dias. Então, o juro apurado, você tem que chamar de juro exato, certo? Se você fizer também, a outra forma é fazer pelo ano comercial. Ou seja, você supõe que são 30 dias um mês, e o ano, nesse caso, vai dar 360, certo? Então, nesse caso, você tem que a apuração é chamada de juro comercial ou ordinário, que é o que a gente normalmente faz nas contas, é chamar de um mês com 30 dias e faz a conta em cima de como se fosse o comercial. Aí, exemplo, só para fazer aqui uma comparaçãozinha, suponha que você pega 12%, que seja uma taxa anual, e quer converter em dias. Então, pelo juro exato, você tem que dividir por 365. Então, não há mistério. Você pega a calculadora aí,
divida 12 por 365. Quando você fizer essa divisão, você vai encontrar esse número aí. Ou seja, 12 dividido por 365 é 0,032876712. Só que aí a gente arredondou aí, deixou lá no final, em vez de colocar 76712, eu coloquei só 77, certo? Se for pelo comercial, você vai dividir o 12 por 360. Nesse caso vai gerar 0,033333, aí vai. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números 3. Certo? Parei aí depois de 5. Nesse caso, você pode perceber o quê? Que o juro comercial ele foi um pouquinho maior. Obviamente, você diminuiu 5 dias, então você dividiu por um número menor, o resultado tem que ser um pouquinho maior. Não é isso? Aqui, ó. Você tem aqui 12 sobre 360 e 12 sobre 365. O número de cima é o mesmo. Mas se você está dividindo aqui por um maior, o resultado desse tem que ser menor, ou seja, esse número aqui tem que ser maior que aquele. Então, fica um pouquinho maior, mas quase nada, né? Porque se você também fizer a subtração aqui, desse por esse, a diferença vai ser um número muito pequeno. Né? Tem uma coisa ainda chamada de capital médio, que tem a ver com isso aqui, que é assim, quando você tem um valor, um dinheiro, que você tem aqui dois valores, dois capitais, mais de um capital, aplicado em prazos diferentes, certo? Vamos dizer assim. Suponha que você pega, vou definir aqui o que seria isso, a gente chama de capital médio. Quando você pega uma série de títulos, quando ele diz assim, uma série de títulos, é quando você pega vários capitais. Você pega um capital 2, capital 3, até um índice cai. Ele é dado pela média aritmética ponderada dos capitais dos diversos títulos transacionados, ou seja, as transações financeiras que você fez aí. O fator de ponderação ele corresponde ao prazo que você colocou, decorrido entre as movimentações observadas na apuração. Por exemplo, você pega aqui o capital de C1 até CK, então o capital médio ele vai ser o somatório, ou seja, você vai pegar o capital 1 vezes o prazo 1, mais o capital 2 vezes o prazo 2, até o último capital vezes o último prazo. Aí você vai dividir pelo somatório dos prazos. N1, N2, até o NK. Você está fazendo uma média com peso, certo? Observe que nesse capital médio, a gente não usa a taxa, ou seja, ele não depende da taxa de juros. O capital médio ele é feito baseado no capital colocado e no prazo, certo? No prazo que ele está sendo rentabilizado. Só que para você poder calcular essa equação aqui acima, a taxa de juros tem que ser a mesma para todas as aplicações, ou seja, embora você não utilize a taxa aqui, mas no final das contas nós estamos considerando para todas essas aplicações como se fosse na mesma taxa, certo? Então tem que ter um cuidado aí. Vamos ver um exemplo. Pega uma taxa de juros que seja de 3% ao mês, você tem aí uma taxa de juros de 3% ao mês, e vamos aplicar R$17 mil por 9 meses, certo? E 26 mil por 15 meses, certo? Então, veja só, a taxa é a mesma, 3% ao mês, só que você colocou 17 mil em 9 meses, você vai deixar lá, e vai colocar 26 mil, a mesma taxa, só que você vai deixar lá por mais tempo, 15 meses. Qual é o capital? Que capital único se deveria investir pelos mesmos prazos para se obter o mesmo montante? Ele fez uma pergunta. Primeiro você tem que calcular o capital médio, né? Você vai olhar o capital médio. Aí ele pergunta, que capital único? Ou seja, se você quisesse colocar um único valor que você quisesse investir pelos mesmos prazos para obter esse montante, qual é o valor que você deveria colocar, certo? Vamos lá, o capital médio, você vai pegar os 17 mil,
certo? Vezes 9, que é o tempo que ele vai ficar aplicado, mais os 26 mil, pelo tempo que ele vai ficar, que é 15. Sobre a soma dos tempos, que é 9 mais 15. Então, dá 543 mil dividido por 24, dá 22.625. Então, esse é o capital médio, certo? Quais seriam vamos dizer assim, o capital único que você teria que colocar? Vai ser justamente esse daí, porque veja só, se você quiser verificar, pega esses 17 mil aqui que ele colocou aqui, ó, 17 mil a uma taxa de 3% ao mês, então 3%, aliás, ao mês, foi ao mês? Ao mês. 3% ao mês, que equivale a 0,03, durante 9 meses. Então, vezes 9. Então, você tem aqui 17 mil vezes 0,3 vezes 9. O outro, 26 mil, a taxa de 3%, que é 0,03, vezes 15, que são os 15 meses que ele ficou. Fazendo essa conta aí, dá 16.290. Então, se você fizer as aplicações individuais. E o capital único? O capital único que é esse daqui, ou seja, que é esse valor aqui. No seguinte sentido. No seguinte sentido assim, ó, se você colocar individualmente os valores, né, com essa taxa, o capital médio que você obtém é esse aqui, certo? Só que, como é que você faz a relação entre esse e o capital único? Aí você vai pegar o valor que você obteve aqui em cima, que é o 22.625, multiplica pelos 3%, que é 0,03, vezes a soma dos dois prazos, que é 9 de um mais 15 do outro. Quando você somar, 15 com 9 dá 24. Então você multiplica esse número aqui vezes esse vezes 24. Você vai obter justamente os 16.290, que é o que está aqui, ó. Eles têm que coincidir. Então aqui é só tirando a prova. Então quer dizer o seguinte, o capital que você consegue, 3% ao mês, aplicando 17 mil por 9 meses e 26 mil por 15 meses, o capital médio é de 22.625, certo? Lembrando que o capital médio é o dinheiro que você aplicaria para obter o rendimento equivalente a esses dois, tá certo? Você não está calculando aí juros, é só o capital envolvido. Interessante, né, José? Que é só a licença, que é só a distributiva, né? Daquela. Sim, é só isso. Desculpa atrapalhar. Não, você não está atrapalhando, você está contribuindo com a aula. Tem que fazer assim mesmo. Eu fico chateado quando ninguém fala, né? Tem que perguntar, tem que falar. Aí, assim, a mesma coisa que a gente faz com o capital, você pode fazer com o prazo. Porque, veja bem, essa expressão aqui, essa fórmula, ela equivale a uma média que envolve somente capital e prazo. Então, você pode fazer uma inversão no seguinte sentido. Você pode estar fazendo uma conta similar, só que agora, em vez de estar calculando capital, está calculando prazo, certo? Então, vamos lá. A gente chama de prazo médio. Então, o prazo médio de retorno de uma série de investimento ou de desconto de um conjunto de títulos é dado pela média aritmética ponderada dos prazos considerados. Então, é a mesma coisa de lá. A diferença é que aqui nós não vamos dividir pelo somatório do prazo, porque ó, lá o capital médio era a soma dos capitais, né, vezes os prazos, sobre o soma dos prazos. Mas nós estamos invertendo aqui, nós estamos tirando esse aqui e trocando pelo prazo médio, o N com a barra. E aqui embaixo, que é a soma do prazo, nós vamos colocar pela soma dos capitais que são ponderados, os que a gente vai considerar, os investimentos, né? Os C1, C2, até lá. Certo? Então, esse CK aqui, ele é o caésimo capital investido ou descontado pelo prazo de NK, que é o tempo. Então, suponha-se, você aplicou 15 mil por 5 meses e 25 mil por 9 meses. A mesma taxa de juros, simples. Veja que ele nem diz quanto é a taxa, a gente nem precisa. A gente não usa, certo? Nesse caso aqui. Então, a que prazo se deveria investir 40 mil transacionados para obter o mesmo montante? Ele colocou 15 mil e 25 mil, um por 9 meses, né? E outro por 5.
Aí, para obter lá um montante. Aí ele quer saber qual é o prazo que você poderia colocar 40 mil para obter o mesmo montante. Vamos lá, primeiro o prazo médio, é os 15 mil, né? Vezes 0, vezes 5, que é os 5 meses que ficou aqui, os 15 mil. 25 mil vezes 0, vezes 9, que é os 9 meses que ficou os 25, sobre a média, que agora é dos capitais, que é 15 mil mais 25 mil. Aqui dá 300 mil dividido por 440 mil. Quando você dividir, dá 7,5. Como o período era de meses, então aqui é 7 meses e meio, certo? Para você fazer a conta que ele está pedindo aí, eu vou deixar como exercício para vocês. Os 40 mil transacionados para se obter o mesmo montante. Aí você vai fazer a conta igual a essa daqui, ó. Vai fazer essa conta igual a essa daqui. Semelhante, né? Você vai pegar o valor, vai multiplicar de tal forma que você obtenha uma equivalência de aplicação individual com capital único. Certo? Deixa eu ver aqui uma coisa. Beleza. Deixa eu só ver aqui uma coisa em relação ao. Eu disse que tinha um exemplo, deixa eu ver se dá certo fazer ele aqui, embora ele seja de uma coisa que já passou, não sei se cabe a gente fazer ele aqui. Vocês entenderam o que eu estou pedindo aqui, né? Vocês vão fazer só um exemplo aqui, ó. Você vai pegar os 15 mil, começar os 15 mil, vezes 1 mais 0,1 vezes 5. Porque os 15 mil são 5 meses. Isso aqui é o quê? Alguém lembra? Montante? Só que detalhe, para você calcular isso que eu estou pedindo agora, nós vamos ter que precisar de uma taxa. Porque lembra que eu não dei taxa nesse exemplo. Mas eu fiz uma observação aqui, ó. Vocês vão lembrar. Aqui, essa observação 11, ó. Note que o capital médio não depende da taxa. No entanto, para que se possa usar essas equações, essa daqui, a taxa de juros deve ser a mesma para todas as aplicações. Aí, no caso do prazo médio, eu não comentei, mas também você precisa, né? Porque se eu quiser saber o montante, eu vou precisar de alguma forma considerar uma taxa. Ele não precisa da taxa para calcular o prazo médio, não precisa. Veja que aqui na fórmula a gente não usou, não precisa usar taxa. Agora, quando eu quiser calcular o montante, eu já preciso, certo? Nesse caso aqui, eu posso tenho que calcular dois montantes, o de 15 e o montante do outro, que é 25 mil. Você faz isso aqui, mais um vezes. Suponha que eu estou supondo 10%, é que eu não falei. Esse 0,1 aqui, suponha. Uma taxa simples aí de 10% só para ilustrar. Mas você pode fazer com outros. O outro era quantos meses? 9, né? Certo? Se você fizer essa conta, esse aqui vai render quanto? 15 mil. Alguém faça aí. 5 vezes 0,1 mais 1. Dá 1,5, né? 1,5. Metade de 15 é 7,5. 15 com 7,5. É isso? Aí vai dar o quê? 225, aí só tira um zero. Aí bota os dois zeros. Quanto é que dá? 22500. Dá 22.500. Não, eu acho que eu fiz errado aqui, deixa eu só ver. 22.500, é. É. Sim, é verdade. É verdade. Eu tô escrevendo aqui uma coisa que eu não queria, baseado no que eu estava olhando aqui no texto que eu tinha escrito ali. Peraí, não é assim. O que eu queria fazer não era isso. Eu queria fazer assim, ó.
Se você fizer separadamente, vai dar 22.501, mas vamos colocar tudo junto, né? Vamos colocar aqui como se fosse a soma dos dois. 1,5 aqui, né? Que dá 0,5 mais 1. Vamos somar com os 25.000. Vezes 1 mais 0,5 também. Aliás, 0,5 não. 0,9 aqui, né? Então, tá logo, aqui dá 1,9. Então, um dá 22.500. E o outro dá quanto? 47.500. Se nós somarmos tudo, dá quanto? 70, né? Uhum. Isso. Beleza. Pronto, é isso aí. 70.000. Aí ele quer saber assim. Se você pegar os 40.000, se você multiplicar por 1 mais 0,1 vezes 7,5. Por que 7,5? Porque é o prazo médio, né? Aqui, ó. Tem que dar esse mesmo valor. Deixa eu ver. 40.000. 7,5 vezes 0,1 dá quanto? Quem é bom de fazer as contas rápidas lá, como a gente viu, aqui é 1 sobre 10. 1 sobre 10 vezes 7,5 é 7,5 sobre 10, que é quanto? 0,75, né? Então dá 1,75. Tá certo? Tô certo eu? Ó, Uhum. quando você vai fazer esse tipo de produto de cabeça, você pode pensar assim, ó. 0,1 é 1 sobre 10. Vezes 7,5 é 7,5 sobre 10. Dividir por 10 só desloca uma vírgula, 0,75. Então, 40 vezes 1,75 dá justamente 70.000. É isso? Uhum. Sim, deu sim. No mês 70.000. Verdade. Beleza, é isso. Aí veja que eu nem produzi a aula de juros compostos, tá vendo? Nessa próxima aula. Só que eu tenho um exemplo ainda que eu falei. Deixa eu só voltar lá para não ficar, porque eu vou acrescentar esse exemplo para eu falar dele enquanto eu estou me lembrando, né? Não esqueça. Vou adicionar aqui nesse material porque, cara, ele já era nas preliminares, mas é que eu esqueci de colocar ele aqui, ó. Na verdade, ele era para ele entrar aqui, ó. Era para entrar aqui. Eu vou até observar, vou colocar um exemplo a mais. Certo? Vou colocar um exemplo mais aqui. Eu vou fazer ele lá no final, que eu tenho mais espaço na folha. Aqui é só um vídeo. A gente, quando for digitar, eu ajeito isso. José, Falar. tu pode falar dos 10% de novo, por causa que a minha internet travou aqui, aí eu fiquei sem entender o 10% da taxa. Não, é assim, aquele 10% foi eu que adicionei, porque assim, para você calcular o prazo médio, não precisa de taxa. Aí eu adicionei um exemplo, se eu colocasse a 10%, aí a pergunta teria que se basear numa taxa. Aí eu coloquei como se fosse uma escolha, eu poderia ter colocado outro, tá entendendo? Ah, foi escolha aleatória, né? Pode ser Foi uma coisa assim. aleatório, não tinha que ser 10%. Eu disse, não, suponha que seja 10%. Não é que a gente tem que determinar a taxa, até porque a fórmula não envolve o I. Se a fórmula envolvesse o I, que é a taxa, a gente teria que determinar a taxa para poder resolver. Nesse caso, não, a gente supõe. Né? Então, para fazer a conta aí, você supõe a taxa para poder verificar a conta. Tá entendendo? Mas você poderia fazer com qualquer outra taxa. O importante é que no final você consegue fazer a transformação de um para o outro, né? a, a questão da capitalização média com aquela fator de atualização, utilizando a taxa. Se você souber uma taxa, aí eles vão bater.
No caso, você viu que eu fiz a conta aí e deu 70 mil. Aqui, ó. Deu. Cadê? Aqui, ó. Você viu que o montante ao final deu 70 mil, certo? E pegando os 40 mil, utilizando a mesma taxa de 0,1, também tem que dar os 70 mil, certo? Sim, é mesma forma de comprovar que para qualquer taxa ele daria o mesmo valor, né? O mesmo montante. É uma verificação. É uma verificação. Mas Sim, aqui, obrigado. quando eu coloquei a pergunta, né? A que prazo você deveria investir? Aí, para você fazer os 40 mil para você ter o mesmo montante. Aqui eu respondi, né? 7,5. Então, quando você for responder os 40 mil para render os 70 aqui, você precisa da taxa. Mas o que eu estou querendo dizer é que essa verificação desse montante aqui em cima com esse aqui de baixo, eles sempre têm que dar iguais. Aí você verifica através dessas expressõezinhas aí. Bem, vamos lá. Vocês podem ter Sim, visto, compreendido. Obrigado. nada. Alguns de vocês já podem ter visto assim, desafio das 52 semanas. Eu acho que é esse, né? Desafio das 52 semanas. Eu acho que é esse. Se eu não me engano, chama de desafio das 52 semanas, mas porque as 52 semanas equivale mais ou menos a um ano. É isso, né? É. Porque os meses têm em torno de 4 a 5 semanas, então é mais ou menos isso. É como se você juntar um dinheiro, juntar tanto dinheiro em um prazo de 52 semanas, porque as aplicações vão ser feitas em semanas. Como é que funciona isso? Você vai fazer o seguinte: você pode fazer com qualquer valor, mas por questão didática aqui, eu vou fazer com 5, certo? Deixa eu só ver se eu encontro aqui uma foto para eu colocar um gráfico na tela, porque eu acho que eu tenho aqui no meu celular. Só um minutinho, me dê só um minuto para eu achar aqui. Se eu achar, eu vou colocar ele aqui na tela, porque eu conseguindo espelhar fica melhor. Só um minutinho, porque aí não precisa eu escrever, já utilizaria o desenho, entendeu? Eu não tenho que escrever esse monte, porque meio que eu tenho que fazer uma tabela aí. Só um minuto, esperem aí, só mais um pouco. Eu encontrei um aqui, mas está com... Pronto, achei. Deixa eu mandar aqui para mim mesmo. Só um minutinho, eu vou baixar aqui no computador para mostrar para vocês. Vou adicionar esse próprio gráfico, talvez ou um similar, vou adicionar no texto. Eu vou mudar aqui a tela que eu estou apresentando para poder vocês enxergarem. Eu vou só parar a apresentação para eu abrir outra tela. Eu evito escrever. Eu vou dar um zoom porque está pequeno aqui, né? Vocês estão vendo agora? Assim, tá meio pequeno, mas dá para enxergar aí. Uhum. Dá. Dá para enxergar os valores. Qualquer coisa eu posso dar um zoom aqui maior. Deixa eu ver. Eu coloco um zoom aqui, eu tô no celular, dá pra colocar de boa. Eu não sei o restante. Não, acho que dá pra. Assim tá melhor, né? Tá bom assim. Ó, eu vou diminuir só para o desafio das 52 semanas. Ó, preenche apenas o valor inicial da coluna verde. É assim, você pode criar essa tabela
no Excel. Mais para frente nós vamos usar bastante o Excel aqui, porque ele vai ser muito útil para esse tipo de coisa que nós vamos fazer aqui. Então veja só. Primeira semana você vai colocar R$ 5, certo? Aí na segunda semana você tem que colocar R$ 5 a mais. Então você põe R$ 5 hoje. Aí na semana seguinte você tem que colocar R$ 10. Na terceira semana você vai colocar 15. Na quarta semana você vai colocar 20. Então assim, a cada semana você tem que colocar o valor que você colocou na passada mais 5, certo? Então você vai fazendo isso e seu saldo vai aumentando, né? Na segunda semana você colocou mais 5, então você já tinha, você colocou 10, então vai ficar 15. Você tinha 15, aumentou 5, então você colocou mais 20, tá entendendo? Então você tem 5, depois ficou 15, 30, 50, 65, e assim vai. No final da 25ª semana, que é 260, veja que no final, a quantidade que você tem que colocar nas semanas é bem maior, tá vendo? Ixi, é muito, viu? Eu não... É. Porque assim, no começo você coloca R$ 5 hoje, semana que vem você coloca 10, na outra você coloca mais 15, depois vai colocando. Aí, veja que quando passar na semana 20, chegar na semana 20, já os aportes, né, que a gente chama, que é o valor que você adiciona, já começou a subir um pouco. Então na semana 20 você vai ter R$ 1.000, né? 1.050. Essa é uma técnica que muita gente utiliza para juntar dinheiro, vamos dizer assim, pessoas que querem juntar um dinheiro, mas não tem aquele compromisso. Quando ele faz esse compromisso, que é esse desafio das 52 semanas, ele se obriga a colocar, é uma obrigação, eu vou colocar ali, eu tenho que colocar, e ele não quer falhar, e vai lá e cumpre, depositando e colocando esse valor. Então, assim, esse é um exemplo que você vai encontrar bastante, bem recorrente aí, você vai achar isso na internet, aí você vai achar muita coisa em relação a isso na internet. Mas o que eu queria destacar é só assim, que muitas pessoas que assistem de repente esses vídeos ou vê alguém comentando sobre isso, pode não ver que tem uma matemática aí pelo meio. Eu só queria... É um exemplo muito bobo para a gente, mas só para destacar, né? Tipo que é simplesmente uma soma de termos de uma PA. Não é isso? Porque, vamos lá, vou fazer aqui. Na primeira semana, você colocou 5, certo? O desenhozinho aí. Eu não consigo escrever direito nesse negócio. Você tem o saldo de 5. Aí, segunda semana, você colocou 10, seu saldo é 15. Terceira semana, você colocou 15, 30. Quarta semana, você vai colocar 20 e assim vai, né? Não vou fazer o desenho todo não, porque a gente acabou de ver ele, mas vocês já entenderam, né? Todo mundo já entendeu. Então, nesse caso aí, a gente tem 50, né? E aí vai. Primeiro mês tem que ter 50 contos, que é Na 52ª semana, ele chegou lá ao valor de... Quanto era lá o valor? Não, era 6.890. 6.890. Então, isso aqui, para nós, é uma matemática muito simples, porque o que você tem aqui é uma PA. Primeiro, você tem uma PA, onde você tem 5. Como seria a PA aí? 5, 15. São 10, 15, 20. e aí vai. Aí eu quero somar os 52 termos. Qual é a fórmula do soma dos termos da PA? Me digam aí, por favor. A1, né? Eu vou colocar a fórmula. A1 o quê? Mais N. Oh, N não, E? perdão. Abre coisa, N menos 1. Não. O A1 fica aqui? Fica o que eu vou fazer? A1 mais. Aí abre
coisa. Aí bota N menos 1, fecha, vezes o padrão, né? O R. É isso aí? Isso daí não é o termo geral, não? Esse é o termo geral. Vai ser N vezes Ó, 1 mais isso, último A1 termo. mais A1, ó, né? ó, vamos esclarecer. Isso aqui é o termo geral. Então, no caso aqui, é para determinar quem seria É de o aporte. fácil. Vamos determinar quem seria o termo 52. Quem seria o aporte de número 52? Seria 5 mais 52 menos 1, que dá 51, vezes a razão que é 5. Daria quanto aqui, ó? 5 mais 51 vezes 5. Quanto é 51 vezes 5? 255. 255 mais 5, 260. Não sei se vocês lembram da figura, mas a última semana era justamente essa. A última semana você colocaria 260. Aí, quanto é que a gente ia ter a soma vamos primeiro relembrar a fórmula. Quem é a fórmula dos termos gerais da PA? Não é possível que Acho vocês tenham que esquecido. é A1 mais AN vezes N dividido Isso, por 2. isso Tô assim, né? certo? Isso. Tem certeza? Hum. É isso mesmo. Valendo seu pescoço? Pá, É 52. Então, vamos lá. 5 mais, no caso, o 52 é o N para nós, né? E nós estamos calculando o S 52. Então, o A1, que no caso é 5. O A52 é isso que a gente acabou de achar aqui, que seria o último termo, o último valor que você depositou. Então, 260 vezes N, que foi as 52 semanas, sobre 2. Então, aqui é só fazer uma conta. Quanto é que é dar essa conta? Você pode dividir o 52 por 2 e somar esses dois e multiplicar. Faz do jeito que você achar melhor. Dá conta aí. Eu vou colocar aqui só assim, 265 vezes 52 dividido por 2, né? 52 dividido por 2 vezes esse valor. Você pode... 6.890. 13 mil em cima. Meu nome é Lucilene Souza. Ao todo dá 6.890. Vezes os 265, que é isso aí. Que era o valor que a gente estava esperando, né? Os 265 vezes os 26. Que dá os 6.890. Se vocês lembram da figura, vou só voltar aqui ao nosso desenho. Só um minuto aqui. Dessa tabela aí eu só posso repetir um mês só, o primeiro mês, um monte de vezes. 5, 10, 15, 20. 5, 10, 15, 20, todo mês. É, cada um. Mas você pode diminuir, assim, por exemplo. Essa mesma tabela ela serve para uma PA de razão 1. Você pode começar com R$1. É, o 20 centavos. É beleza. Exatamente. O importante é o método. Assim, o método é divulgado desse jeito aí, e as pessoas, assim, eu só quis dar um exemplo de que muita gente deve assistir esses vídeos no YouTube, coisa desse tipo, mas será que alguém percebeu, né, que isso era a soma dos termos de uma PA? Eu acho que muita gente não se percebe, fica É maravilhado mesmo. com a tabela, e é legal, porque no final das contas a pessoa fica um pouco surpreso de pensar que ele vai começar colocando pouco, claro que lá no final vai colocar muito, mas ele não pensa no somatório. Aí quando ele vê o valor total, às vezes se surpreende um pouco, certo? Então eu vou fazer as Mas contas aqui, começando com os 50 centavos agora. pode ser também. Agora, lembrando que você pode fazer essa tabela com qualquer valor. E a gente vai ver depois como fazer essa tabela no, não quer dizer Excel, né? no Excel. Porque o Excel trabalha muito bem com esse negócio de usar PA e PG. Certo? Pô, Certo. beleza. Então, eu queria colocar esse exemplo aí só porque ele devia ter entrado lá e eu acabei esquecendo. Certo? Então, fica aí um exemplo prático
e vocês podem fazer essa tabela com outros valores. Ah, ficou curioso? Aí, não posso juntar esse dinheiro todo. Aí, mas eu Para ir pro posso Beto começar. Carreira agora. Começa com 50 centavos para ver quanto é que vai dar, ou com R$ 1, né? De repente Eu vou você. juntar para ir pro Beto Carreira aí. Pois é, dá certo. O método funciona. Valeu, já. Beleza, então eu vou encerrar a aula aqui, vou interromper a gravação.